Até antes do... Aqui nós precisamos também retomar uma explicação que foi dada, que eu acho que é muito importante, que muita gente não considerou, mas que é necessário considerar à luz dos novos acontecimentos. O governo Bolsonaro não é um governo eleito democraticamente. Isso daí o pessoal fala e tal, né? Mas nós temos que entender a coisa de um ponto de vista político e não jurídico. Juridicamente ele também não foi eleito democraticamente, mas vamos pegar a ideia que várias pessoas falam que ele foi eleito, né, mais ou menos democraticamente, mais ou menos antidemocraticamente, mas ele foi eleito. Bom, o grande problema do governo ser eleito ou não ser eleito é que a eleição confere ao governo uma autoridade política. Então, dependendo de quais foram as características dessa eleição, você pode analisar a menor ou maior autoridade do governo. O governo Bolsonaro ele foi escolhido, primeiro porque o Lula não pôde concorrer às eleições. Foi preso, foi vítima de um processo fraudulento por juízes que estão mancomunados aí numa organização de extrema-direita dentro do judiciário. Depois teve todos os seus direitos cassados, porque mesmo preso ele poderia concorrer à eleição perfeitamente, né? Mas aí forçaram a barra. Bom, o PT capitulou diante dessa pressão e retirou a candidatura do Lula para colocar o Haddad, que era o candidato para perder, né? Bom, já por aí vocês podem notar que qualquer votação de qualquer candidato que aparecesse nessa situação teria, obviamente, que ser uma votação artificial. Particularmente se nós levarmos em consideração que não se trata simplesmente de que tiraram um candidato que por algum motivo conjuntural, por algum motivo acidental, por algum motivo secundário, havia caído no gosto da população, mas tiraram um candidato que tem um verdadeiro apoio popular, que é mais grave. Por exemplo, na França, acabaram deixando de lado todos os partidos de esquerda. Esses partidos de esquerda, o governo ficou fraco, porque também a eleição dele é artificial. Muita gente que votaria na esquerda acabou votando no Macron no segundo turno. Bom, a esquerda na França é uma instituição. Pessoal, tem gente que só vota na esquerda, tem gente que só vota na direita, já há uns 2 séculos, sei lá, coisa do gênero. Mas não é que houvesse um candidato de esquerda que caísse, que fosse realmente o candidato da preferência popular, não havia isso. Era simplesmente uma situação genérica, digamos assim. Bom, no Brasil não. No Brasil, eliminaram da eleição um candidato de grande popularidade. Bom, aí elegeram o Bolsonaro com todas essas falcatruas, unificaram todos os setores da burguesia para conseguir, né, essa votação dele. Usaram a imprensa, usaram um monte de coisas que foi tornando a eleição cada vez mais artificial. Então nós temos um governo que não tem uma verdadeira base para levar adiante esse governo com autoridade, né? Recentemente, o Instituto de Pesquisa Vox Populi, né, vamos colocar esse dado pelo que valem as pesquisas, que são todas elas muito suspeitas. Analisando as eleições, falou que os bolsonaristas, assim, fechados mesmo, bolsonarista roxo, seria na faixa de 9%. E que o bolsonarista genérico chegaria a 22%. Quer dizer, nós temos aí um presidente que, na verdade, tem 22% de apoio. Aí falam, não, mas ele teve 58 milhões de votos, mas um monte desses votos não vale absolutamente nada. Não representa um apoio real a ele. Foi uma coisa que, por uma série de artifícios, foi induzida a acontecer na eleição.
Isso é muito importante porque, enquanto o governo não enfrenta uma crise, não enfrenta uma situação de crise, tudo parece normal. É o que aconteceu com Macron. Macron aprovou leis antipopulares, etc. e tal. Como ninguém fazia nada, a esquerda francesa está completamente paralisada nesse sentido, o Macron parecia ser uma pessoa de alta popularidade. Só que a situação chegou num ponto, né, deu uma faísca e revelou-se que a popularidade dele é nenhuma. Nós estamos aqui na França já com mobilizações que vêm, se não me engano, de novembro do ano passado e que continuam. Qual que é um dos fatores fundamentais dessa mobilização? É o fato de que o governo tem uma missão a cumprir, mas não tem solidez, não tem base de apoio para cumprir essa missão. Então, aqui nós temos o governo Bolsonaro lançando o mais duro projeto de liquidação da Previdência e ele não tem uma base de apoio real. Isso explica, como eu falei antes também, a timidez dos militares brasileiros, apesar de toda a pressão norte-americana, em relação à Venezuela. Eles sabem que a situação aqui não é favorável para esse tipo de aventura. Para você querer invadir um outro país, se aventurar, né, em operações militares desse porte, você precisaria ter um bom apoio. E a verdade verdadeira é que o governo não tem apoio nenhum. Né? O apoio é muito pequeno, a base bolsonarista é muito pequena. Existe. E, na verdade, o mais grave de tudo não é só que a base bolsonarista é pequena. O mais grave de tudo para a burguesia é que, fora a base bolsonarista, não há praticamente mais nada de concreto. Né? A base que a direita conseguiu durante um período aí com a oposição ao PT, que também não era muito grande, né? Ela se dispersou. Se dispersou por causa da crise política da própria burguesia. E agora sobrou o quê? Um núcleo que é um núcleo mais coerente, digamos assim, mais afinado dessa base burguesa, que é o bolsonarismo. Mas o bolsonarismo, como a gente viu, é de 22% para baixo. Eu, inclusive, se fosse chutar, chutaria que está mais para 10 do que para 20. Quer dizer, é uma base social muito pequena para enfrentar uma crise de grandes proporções. A Previdência pisa no calo de toda a população brasileira. E depois nós temos uma série de outros fatores, o ataque à educação, nós temos a violência que se generalizou de grupos paramilitares, bolsonaristas aí contra vários setores sociais, sem terra, etc. e tal. Nós temos o descontentamento de vários setores sociais com o governo, porque, logicamente, esse governo é um governo que só tem más notícias para a população. Ou dizendo de maneira mais concreta, ele é um governo de guerra contra o povo brasileiro. Tá? Isso significa, né, que nós temos que chamar a atenção de todas as organizações sindicais que estão paralisadas, de que está se criando o momento para uma luta em grande escala contra o governo Bolsonaro. Quer dizer, eu considero, né, que o aspecto essencial de uma análise da situação política é justamente isso daí, você sentir o pulso da situação e falar, agora vamos, que é possível. Né? Que está se criando uma situação onde é possível levar uma luta de grande envergadura. Para isso, logicamente, nós não podemos ter uma atitude genérica de denúncia. Né?